Boa noite, alunos de prática penal. Peço desculpas de não poder ter feito a live. Todo mundo sabe como é que são, né, as intercorrências da vida, mas vamos aqui rapidinho ter a nossa aula hoje sobre habeas corpus, lembrando a vocês que assim que esse vídeo tiver feito o upload, eu vou deixar o link no Moodle e da mesma forma esse vídeo também estará no nosso grupo de WhatsApp. O material escrito, que é o modelo do habeas corpus, eu vou ver se eu levo mais de modelo, também estará no nosso grupo de WhatsApp e também no Moodle, nos arquivos privados. Muito bem, vamos lá. Habeas corpus, depois de todo aquele fluxograma que eu fiz, né, explicando como é que acontece a persecução penal, desde o inquérito policial até a sentença, né, vamos entender agora que é isso, habeas corpus, né? Todo mundo fala muito de habeas corpus, hoje está muito em voga, hoje que a justiça tá aí na mídia e tudo, mas na verdade o que é habeas corpus, né? Habeas corpus é um conceito que nós temos, segundo Walter Kenji Ishida, é mais ou menos o seguinte, né? Aliás, mais ou menos não, é o seguinte, é um remédio jurídico, ou seja, ele é uma coisa feita para urgências. Quando recebe esse nome remédio, juridicamente significa urgência. É um remédio destinado a tutelar a liberdade do indivíduo. Quando fala em liberdade, a gente pensa em direito de ir e vir. Não se esqueçam disso. A finalidade do habeas corpus é evitar ou fazer cessar violência de coação à liberdade de locomoção decorrente de algum abuso. Então, o habeas corpus, ele é destinado, na maior parte, para evitar abusos de poder que possam resultar em prisão, certo? A gente tem que entender que ele é um remédio também constitucional. A Constituição contempla o habeas corpus dessa forma, como um remédio, como algo para urgência, para aquele que está sofrendo o impedimento da sua liberdade e também a ameaça de impedimento, ou seja, a pessoa ainda não foi presa, também ela pode utilizar o habeas corpus. A isso a gente chama de habeas corpus preventivo e, né, aquele que a pessoa está na iminência de ser presa, mas ainda não foi, tem mandado ou estão já programando o mandado, certo? É muito comum em alguns casos de pensão alimentícia, o que não é o caso aqui geral da nossa situação aqui, que é o criminal. E tem o habeas corpus liberatório, que é quando a pessoa já está presa e essa prisão ela tem uma ilegalidade. Essa ilegalidade ela pode intercorrer de alguma formalidade? Sim, né? O que seria formalidade? São os documentos, os procedimentos que formalizam legalmente a prisão. Pode ser por causa de algo errado nisso? Pode. Mas geralmente o habeas corpus ele é interposto nos casos em que aquela prisão também não se justifica. Não se justificando, a gente tem que entender que no nosso sistema a prisão é algo que é uma exceção. Não é para sair prendendo todo mundo por aí, não. Entendeu? Então a prisão é só em último caso. Então a partir do momento que aquela prisão também não se justifica, tá? O habeas corpus ele também é cabível. É bom entender que antes da Constituição de 88, no artigo 647 do Código de Processo Penal, o habeas corpus ele era entendido como um recurso, né? E também nós vamos observar isso daqui uns minutos, né? Hoje ele é mais entendido, após a Constituição de 88, como um remédio mesmo, uma situação grave, porque quando há o habeas corpus, tá? Vocês têm que entender que não vai se discutir o mérito. A pessoa fez tal coisa, tem que estar presa mesmo. Não vai se discutir o mérito. Foi, mas pode não ter sido, materialidade, testemunha, não existe isso. Isso não é algo para o habeas corpus, tá? O habeas corpus ele vai analisar a prisão ou a ameaça de prisão em si. Não vai analisar o mérito da questão. Por isso que ele é considerado um remédio, ok? O interessante do habeas corpus é que ele é a única peça jurídica, vamos assim dizer, que pode ser impetrada por
qualquer cidadão maior de idade, né, e tudo mais, em favor do outro. Não precisa ser advogado para impetrar habeas corpus, tá? Isso é uma regra e muita gente já deve ter ouvido falar, mas ela é real, ela é decorrente aí da Constituição e do Código de Processo Penal, ok? Agora me fala uma coisa, que tipo nós temos, uma coisa que a gente tem que destacar bem no habeas corpus é essa figura, que tem que ser sempre mencionada nas peças, que chama autoridade coatora. O que é autoridade coatora? A autoridade coatora é aquela pessoa formalmente responsável pela prisão que está se discutindo no HC, tá? Ou seja, quem é aquela autoridade que é responsável legal pela prisão da pessoa X, que a gente vai chamar aqui de paciente, diga-se de passagem, tá? O nome da pessoa que o habeas corpus é impetrado a favor, tá? É paciente. Parece coisa de hospital, né? Mas é isso aí mesmo. É bem parecido com isso. Bem, essa autoridade coatora, como eu disse, ela tem que vir mencionada explicitamente na peça de habeas corpus. A autoridade coatora é quem? Por exemplo, no caso de uma prisão comum, ilegal, feita aí de uma pessoa que não tem nenhum processo, nada, sei lá, né? Essa autoridade coatora, o responsável, é a autoridade policial. Mesmo que você não saiba o nome da autoridade policial, não tem problema, mas você vai mencionar que é a autoridade policial do lugar X, ok? Então tá. E quando a prisão ilegal é decretada pelo juiz, que pode acontecer por um juiz de primeira instância, a autoridade coatora vai ser o juiz da vara tal, ok? Então é aquela pessoa responsável legalmente pela prisão ilegal, ou ameaça de prisão ilegal também, ok? O cabimento do habeas corpus, segundo o artigo 648 do CPP, eles usam a expressão justa causa, mas é genérica, falta de justa causa para a prisão. Né? Isso pode ser entendido de 1000 formas. Então você pode alegar 1 milhão de coisas, se vai ser aceito ou não, aí são outros 500. É interessante essa questão da falta de justificativa para prisão, porque a gente vai achar outras raízes disso que nós vamos falar daqui a pouco, tá? Um outro caso bem objetivo é o excesso de prazo. A pessoa está na prisão, seja lá até prisão por sentença, seja prisão por mandado por causa de prisão preventiva, seja lá o que for. O interessante é que se passou o prazo, por exemplo, uma prisão temporária, que a pessoa já foi estendido o prazo legalmente, a pessoa continua lá, cabe habeas corpus. A pessoa cumpriu já pode estar no regime aberto, mas ainda está lá trancafiada na penitenciária. Cabe habeas corpus, porque é uma situação em que a liberdade ou uma forma melhor de liberdade da pessoa está sendo tolhida, tá? Um caso interessante é quando uma prisão é decretada por uma autoridade competente. Por exemplo, um crime é de competência da Justiça Federal e quem decretou a prisão foi um juiz estadual da Justiça Comum, tá? Isso também é caro. A não concessão de fiança também, no caso que ela poderia ter sido concedida, ou seja, qualquer brecha que você achar que transforma a prisão em algo que não deveria ocorrer, é cabível habeas corpus, tá? Lembrando que o habeas corpus também, ele é muito interessante porque ele pode ser usado como um recurso no caso de uma liberdade provisória, que é a matéria da nossa próxima aula, que não foi concedida. Então, essa liberdade provisória não foi concedida na primeira instância, o habeas corpus ele pode ser utilizado como um recurso a essa negação, né, a essa negativa da liberdade provisória.